Olá, seja bem-vindo a mais um programa Dicas de Carreira. E hoje eu recebo aqui o professor Estevão e o Rafael, que é filósofo, músico, artista, design, professor. O Estevão também é professor de História, Geografia, Filosofia, editor de texto. O que mais, professor? Eu escrevo materiais didáticos na região, também faço aulas particulares. Desde já, muito obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês. E vocês que estão nos acompanhando sabem que então no programa Dicas de Carreira eu converso com os meus clientes, que já se tornaram amigos, e a gente vai então bater um papo, informal sobre o que foi e o que aconteceu na gestão de carreira de vocês, e principalmente dicas que eles podem nos passar, lhes passar, de como você também pode gerir a sua carreira. Começa então pelo Rafael. Rafael, além de ser o meu cliente, além de ser o coach, é o meu design gráfico. Eu sou muito grato, Rafael, a todo momento que eu posso, e para todo mundo eu falo isso. Todo o material que você vê de divulgação do Silvio de Freitas é uma arte do Rafael. Rafa, o que fez você procurar o coach de carreira? Na verdade, acho que você não procurou, né? Foi eu que procurei. Você me procurou, né? Ele nem queria, eu que ajudei. Como é que foi isso para você? Acho que foi uma coisa muito natural buscar, porque eu já estava buscando esse processo de me desenvolver, já tive outros processos, até pelos quais a gente acabou se encontrando. Então, essa história é diferente mesmo, né? De não ter buscado. Foi uma coisa natural de a gente estar junto e entender que a gente precisava somar nossas forças. Uhum. Mas aí você entendeu a minha necessidade, que era ajudar a me colocar naquele meio de turbilhão de ideias que eu sempre tenho. Quantas ideias, meu Deus! Aquelas ideias que pareciam a um primeiro momento desconexas, mas eu sabia que tinha um fio por trás de todas elas e eu precisava encontrar esse fio. Uhum. Precisava encontrar esse fio não de uma maneira só filosófica, etérea, mas também real, e como eu poderia aplicar essas ideias na prática. Era a linha de aliagem que estava faltando ali para aliar? Era isso mesmo. E tava faltando uma sustentabilidade de tudo aquilo, né? Uhum. Aquilo precisava se tornar algo prático e objetivo e real, e smart. Smart, específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Isso. Bacana. E para o professor Estevão, em que momento, Estevão, você, vou procurar um coach de carreira? Como é que foi isso para você? Silvio, eu procurei porque em 2015, 2016, eu comecei a sentir que minha carreira estava entrando num limbo. E porque eu tinha traçado metas. Eu tracei metas assim, bem audaciosas. Só que essas metas eu não estava conseguindo atingir e eu não estava entendendo o porquê. Aí você começa a pensar que o problema é com você. Você começa a querer arrumar um bode expiatório. E quando me veio essa proposta de fazer um coach de carreira, eu falei assim, agora é a hora de saber aonde eu posso estar errando e aonde eu posso melhorar. E assim, corrigir, né? Corrigir. E é sempre corrigindo, porque toda vez nós precisamos, como o mundo está mudando constantemente, nós precisamos sempre estar mudando, nós precisamos estar atualizando, porque tem teorias novas que atravessam, semanas já estão desatualizadas. Então precisam constantemente estar precisando se atualizar e também achar onde você está errando, né? Porque você cometer os mesmos erros, repetidas vezes, você não vai arrumar sucesso. Então, assim, interessante, né? Porque, assim, o Estevão tinha as metas estabelecidas, já tinha o plano elaborado, mas sentia que alguma coisa estava travando, alguma coisa estava sabotando, ou se auto-sabotando, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Sim. De referente para o Rafa, é que realmente as coisas estavam mais no campo etéreo, né, Rafa? No campo das ideias, algo mais ali, menos tangível, então precisava colocar isso num plano, né, Rafael? Colocar uma meta smart. E em ambos os casos era um ajuste de meta, né? Isso. Uma meta smart, realmente específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. É um exercício que você também pode fazer aí, estabelecer uma meta smart. Depois você pode entrar no meu site que eu lá dou mais dicas sobre isso. Estevão, e aí, bom, você contratou. Qual era a sua expectativa?
quando eu te apresentei o programa, o conceito, o conteúdo programático, o que você esperava no começo? Me conhecer, me autoconhecer. Primeiro, porque muitas vezes você coloca no outro a culpa daquele seu insucesso. Então, quando você mostrou todo aquele programa, como seria feito, como seria elaborado, eu falei assim, não, é bom. Porque aí a pessoa, o coaching, ele vai mostrando, ele vai te conhecendo e vai mostrando para o coach o que você precisa melhorar. No meu caso, por exemplo, já antecipando, foi que eu tinha ainda o espírito do coitado, né? Aquele do passado, de sentir sempre esperando a dó dos outros. Então, tendo dó, aí seria retribuído. Coisa que não faz sentido, não faz sentido, né? Porque, infelizmente, nós vivemos num mundo que, se a gente for viver, como diz uma linguagem de Twitter, né? E de Instagram, se você ficar esperando o biscoito de todo mundo, ninguém vai pra frente. E para você, Rafa, quando você foi uma construção, né, ali, em que momento qual era a expectativa que você tinha quando vou fazer esse programa, quando eu te propus o método? Olha, tendo trabalhado em agências por um bom tempo e já quando a gente já conhecia, eu já tinha um tempo trabalhando por conta, como autônomo, a expectativa era que eu realmente viesse uma carreira nascer. Precisava nascer uma carreira ali, porque eu ainda estava um pouquinho perdido em relação a como eu trabalharia sozinho, quais eram as ferramentas que eu poderia trabalhar sozinho. Sozinho, entre aspas, né? Sempre a gente precisa de apoio, ninguém trabalha sozinho. Nunca estamos sozinhos, na verdade. Nunca estamos sozinhos. Na carreira. Isso foi uma coisa que eu aprendi já. Até então eu não sabia, até então eu estava sozinho. Eu ainda estava com muitas travas, muitos bloqueios, até para lidar com os clientes. Até para ter uma conversa simples com o cliente. Não, né, Rafa, por exemplo? Não Sim. Vou fazer, não é possível, né? Hoje você precisa saber de todo o processo, mas você não precisa ser autônomo. Você vai conversar com alguém, você sabe fazer, mas muitas vezes você não tem o tempo para fazer isso. Ou não tem aquela ferramenta. Não tem aquela ferramenta. Mas você sabe por cima o que é aquilo. Então, a hora que você conversa, você sabe passar para aquela pessoa, né? Exatamente. E aí, o interessante é ter pessoas, fazer essa rede de conexões que aí a gente pode trabalhar todos juntos. Claro. Como o Silvio, por exemplo, precisou de mim em um momento e naquele momento eu também precisava dele. E na verdade a gente continua sempre precisando de um apoio um do outro, né? Como o Estevão disse, eu tenho uma especificidade, eu sou coach especificamente de carreira, né? Carreira com vistas para a vida, que é o que a gente vai falar agora mesmo. Mas eu sou um bom designer? Não sou, seria amador. Né? Seja profissional naquilo que é profissional. Né? E entregue aquilo que é de competência do outro, que é profissional, aquela qualidade. Hoje nós estamos aqui, por exemplo, com uma equipe da Open Produções, né, que está fazendo o nosso programa, entregando para quem é profissional aquilo que sabe fazer. Né? Rafa, e aí nesse sentido, você veio com essa expectativa de nascer uma carreira. E eu falo, né, Estevão, e falo para todo mundo que o programa de gestão de carreira mais do que um programa de carreira, é um programa de vida. Né? Então a gente tem que desmistificar alguns quesitos, porque se tem o conceito hoje de que carreira, quem gere é a empresa, quem faz o seu plano de carreira é a empresa. Mas e aí, Estevão, dava para ficar esperando uma empresa fazer seu plano? Não. Eu escutei até uma coaching, na verdade é uma fonoaudióloga, que também está especializando nessa área de coaching. Ela fala assim que quem entrega resultados são as pessoas. Não são as empresas, são as pessoas. E uma das coisas que o coaching de carreira me ensinou é assim, você tem que se mostrar o seu produto para as pessoas que estão ali com a caneta na mão. É a nossa trilha do marketing pessoal, né? Exato. Você não basta ser bom, tem que parecer bom. Então, você faria assim, não, eu mantendo o meu trabalho, alguém vai me procurar. Não, você tem que estar nos lugares certos, nas horas exatas e conversando com as pessoas certas.
Fazendo network. Fazendo network. Uhum. Porque se você não fizer isso, você vai falando pro vento. É como eu falo, né? Vai ser um pato num vale. Você vai falar e não vai ter eco. Não tem eco. Não tem eco. E aí foi o que aconteceu. Você começa a conhecer pessoas novas, então você conhece outros campos, e aí vai mostrando o serviço, e aí vai aparecendo as oportunidades. Assim, no meu ramo, educação, assim, é muito nítido quem bajula e quem faz network. Por exemplo, você vai ter questões de... o bajulador, quer dizer, ele não mostra serviço na escola, ele mostra serviço no social, fora da escola. Não tem conteúdo, né? Não tem conteúdo, então ele vai ganhar o dono ou o mantenedor da escola fora da escola. Na festinha, no churrasquinho. Aí na hora da prova do aluno lá, né? A hora que vai mostrar o serviço na escola, esperando que o dono vai passar a mão na cabeça, isso não ocorre. Porque assim, o bajulador, ele pode entrar nas boas escolas, mas é difícil ele manter. O profissional também, um bom profissional, na verdade, assim, ou bajulador, ou dito cujo puxa saco, né? Ele pode chegar lá, mas é muito difícil, pouco provável que ele se mantenha. E, por exemplo, o Rafa hoje, que é um profissional liberal, né, Rafa? Hoje, depois você vai falar um pouco mais da sua agência, que então nasceu, né, Rafa? É fato. Nasceu, né? Atingir a meta. Você é um parteiro de carreiras. A maiúsca, né? O processo de dar à luz. Exatamente. Né? Trazer à luz aquilo que você esperava, não o que eu espero. E um desafio para você também, né, Rafa? Era a questão do network. Né? Vindo você de uma geração mais intimista, mais introspectiva, e ter que lidar com esses fatores, para você que é um artista, e para o artista, eu entendo o perfil dele para comercializar, para vender a sua arte, chega um momento que até parece que fere ali, né, os valores, os princípios. Como é que você lidou com isso, Rafa? Essa é uma pergunta que eu venho refletindo bastante ainda, como eu acabei lidando com essa questão de ter alguns valores para então transmitir esses valores. Talvez eles não estavam claros para mim, os valores. Porque, como você falou, essa questão do artista ser muito etéreo, como você vai transmitir o que você não tem claro? Certo? Fica muito ali no intangível, né? Intangibiliza. Aí parece que dá um certo receio de transmitir ao próximo e fazer uma conexão natural, porque não está claro para você. Você não está claro para você, como é que você vai transmitir para o outro? Então, voltando ao começo da questão, né, como foi o networking, primeiro eu tinha que deixar as coisas claras para mim, para depois entender que o networking é uma coisa natural, não tem por que eu forçar. Eu faço networking, existe a minha maneira de fazer o networking. Isso, não tem uma receita, né? Não tem uma receita. Faça isso, faça aquilo, ligue para essa pessoa, ligue para aquela. Acontece naturalmente. Sim, porque aí senão aí sim eu ia começar a ferir valores que aí não faria sentido o que eu estava fazendo. E uma coisa interessante também que o professor Estevão disse, que na medida que você é bom, que você entrega valor, né, aquilo que é bom, belo e justo, né, Rafa? Quando você entrega efetivamente aquilo, naturalmente as pessoas... Você passa a ser uma pessoa interessante. Hoje, por exemplo... se interessar pelas pessoas. Isso. Hoje as pessoas te procuram. Eu vi você fazer um trabalho do Silvio, do João, da Maria, né? Ouvi você dando uma aula, né? Depois a gente vai contar um pouquinho mais da sua mudança aí. E ele naturalmente vai acontecer. Por quê? Porque tem uma realidade, tem uma verdade, né? Tem uma entrega real. Né, Rafael? Naquele processo. E muito alinhado com os seus valores. Quer dizer, vou fazer uma campanha... de algo que eu não acredito, de algo que fere meus princípios? Não, vou dizer não. Né? Vou ter capacidade de falar, não, isso está fora do meu propósito, está fora da minha missão. E uma coisa que o Estevão disse também que é bem interessante, né, Estevão? É o processo do autoconhecimento. A gente vê hoje, então...
graduação, pós-graduação, aí você tem toda uma grade curricular. Inglês, tem que morar fora do país, tem que fazer isso. Não, inclusive para os alunos, né, você que é professor inclusive de cursinho hoje, né, é imputado muito isso a essa geração, a todos nós. Claro. O que é curricular, o que é extracurricular. Tá, mas e o autoconhecimento, Estevam? Que chave que foi essa para você? Olha, esse autoconhecimento foi, assim, bem revelador, porque eu tinha muitas coisas lá no meu passado que eu não tinha enterrado ainda. E eu achava que aquilo era normal, que eu conseguiria manter aquelas coisas. Aqueles ranços do passado iriam me trazer benefícios para o futuro. Isso não deu certo, não dava certo. Estava fadado ao fracasso. Então, assim, sempre eu culpava as pessoas por algum insucesso meu, mas depois você vai conhecendo, fala assim, nossa, eu poderia fazer melhor aquilo, se eu agisse de outra maneira. Então você vai errando. Você tem que você tem que ter essa chance de errar. Porque se você for muito rígido com você mesmo, principalmente não permitindo que erre, você vai sempre ficar naquela remoendo aquilo, e isso vai ficar fazendo muito mal para você. Esse, inclusive, é um processo do autoconhecimento. Sou humano, sou falível ao erro. Eu preciso ter essa compaixão, entender que eu vou errar. Parafraseando, né? Se sujar faz parte, né? Claro. Eu vou errar, eu vou cometer erros. Eu errei ao longo da minha carreira, mas sempre com humildade. E assim, eu desde já agradeço de coração vocês pela humildade de, inclusive, estar falando aqui numa rede aí aberta, num canal aberto, numa rede social, essa humildade realmente. Olha, eu sou falível, né? Eu sou humano e eu tenho que me permitir. Porque senão eu não avanço, eu não tento com medo do que vão dizer, do que vão falar, vão pensar, amarro a minha história lá naquela criança. Quem conhece a minha história sabe um pouco dela, que também vivi isso, fiquei amarrado naquele moleque lá da primeira série e não avançava, né? Bom, Rafael, e você que é filósofo à maneira clássica, assim como eu, né? Nos conhecemos inclusive por meio da filosofia, que já vivia um processo de autoconhecimento. Agora, quando você vem para a ferramenta, para o método do programa de gestão de carreira, que é também um processo filosófico, são ferramentas de coach e filosofia, inclusive o coach nasce ali na filosofia, né, com processos de Sócrates, né, com a maêutica. Como que foi isso para você, que já tinha uma experiência de se olhar? O que agregou quando você uniu as duas ferramentas? A filosofia e o coach? Para mim, especialmente, agregou bastante porque como você já entendia que eu já tinha esse processo filosófico internamente, eu estava buscando isso dentro dos valores e como eu ia apresentar isso em nenhum trabalho, eu gostei bastante do processo de gestão de carreira porque eu consegui unir as coisas de maneira muito natural. É uma naturalidade que eu estava buscando, uma naturalidade que eu já sabia que existia, mas eu não sabia onde ela estava. Como é que faria aquilo, né? Como eu faria aquilo. Porque esse processo de entender o que era a filosofia, as artes e o que é o que eu estou buscando, o que é, né? Uhum. Porque não é um processo que acabou. Sim, é um processo que sempre vai acontecer. Uhum. Então eu precisava dessas ferramentas para entender onde que eu ia dar a liga das duas coisas. E hoje, assim, a gente estávamos discutindo essa semana, o professor Estevam também tem filosofia, né, na sua grade, e o pessoal às vezes fala assim, não, Silvio, porque filosofia, eu fui inclusive visitar algumas empresas, não, porque aqui não vai rolar filosofia e tal. Filosofia é a base da vida, amor à sabedoria, né, professor? Hoje o pessoal, hoje o mundo é muito concreto, e eles estão esquecendo de que para você pensar, você tem que filosofar, porque tem teorias, você vai usar essas teorias do passado. Eu vejo bastante, eu estou lendo alguns livros, até surgiu agora já mais um na lista de livros de interesse. A lista que nunca acaba. Não, só aumenta. Chama A Utilidade da Inutilidade.
ou a inutilidade do inútil. Ele fala sobre a importância dos cursos clássicos para a formação de um engenheiro, por exemplo. Você vai vendo, por exemplo, na França e na Alemanha. Na Alemanha, o primeiro curso em matrículas é filosofia. Então, grande parte dos alemães tem duas faculdades. A primeira é filosofia, que vai dar a base, e depois eles vão para aquele curso que eles querem. Então você vai ter médicos, você vai ter engenheiros que são filósofos. Na França é história. Então, assim, essa questão de questões filosóficas, históricas, geográficas, sociológicas, elas precisam ser muito levadas em conta. Você tem que ir devagar um pouquinho para chegar no concreto. É o que a gente brinca do ócio, né? É fazer essa investigação interior, né? Uhum. Precisa olhar para dentro. Porque se você só ficar no concreto, em números, você não vai enxergar o objeto no todo. E a parte não vê numa visão sistêmica, né? Não, porque o número está ali, mas o erro pode estar na periferia. Rafael, e aí quando a gente fala então dessa filosofia, né, que aí o pessoal imagina que a gente vai ficar divagando, né, viajando, e quando a gente alinha ela com o coach, tem um método, né, tem um processo, tem uma trilha para a gente fazer. Quando você encontrou essa trilha e debruçou sobre essa trilha, o que efetivamente mudou na sua carreira, Rafael? Principalmente eu tive mais certeza de que o caminho que eu estava traçando é um caminho que eu escolhi e que era o caminho que eu precisava traçar. Se hoje eu estou mais seguro dos novos planos que eu estou fazendo e dos novos rumos que minha carreira está tomando, é graças a esse processo de conhecimento tanto interno quanto externo, do meu papel dentro do contexto onde eu estou, em sociedade, em mundo, em época, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, e onde que esse meu trabalho vai influenciar, onde eu estou buscando impactar com esse trabalho. E aí, se você me permite a liberdade que nós temos, né, até para ajudar os nossos colegas que eventualmente não estejam nos assistindo, e tem um preço, né, Rafa, para se pagar por isso, né? Com certeza. E isso aconteceu muito na sua vida. E realmente existia muito os planos seus são grandes, são grandes, e você venha realizando passo a passo, um a um, mas pagando, né, realmente esse preço por esse desejo, né, por esse objetivo, né? Sim. É o que a gente chamou de jornada do guerreiro, né? Sim. Como é que é esse preço, Rafael? Esse preço, eu acho que é principalmente entender que tem algo internamente que precisa queimar. Tem algo que precisa ceder. Algo da nossa personalidade que já não cabe mais. É aquele peso que a gente já não precisa mais carregar. Peso inútil que você não precisa mais carregar. Só que é engraçado que a gente se identifica com esse peso. E na medida que você solta, existe uma dor, né? Existe sim uma dor. Né? E aí uma construção de... hoje o Rafael, que vira noites às vezes, né, na entrega de um projeto, né, Rafa? Assim, virar a noite a primeira, segunda vez parece uma coisa pesada. Nossa, tem que entregar isso. Mas chega um momento e fica tão divertido poder a sensação de poder escolher fazer isso, porque eu quero fazer. E a vontade sua de fazer... Com a melhor das vontades. Trabalhar até 2, 3 da manhã, ou começar a trabalhar às 4 da manhã, com toda a disposição que eu não sabia onde eu tirava essa disposição. A energia, nem sabia que tinha essa energia, né? Não sabia nem que tinha. É o humano sendo humano, verdadeiramente, né? E é o mais engraçado, encontrar essa ferramenta, encontrar essa energia, a gente não vai encontrar ela antes, a gente vai encontrar na hora que precisa. Durante. Na jornada, né? Depois de se colocar à disposição, depois de se colocar na jornada. No passo. Para você, Estevo, efetivamente, o que na sua carreira, então... de uma pessoa que estava esperando ser escolhido e disse não, agora eu vou fazer as minhas escolhas. Lembra que a gente falou isso? Sim. Não, você tem que deixar de ser escolhido. Como é que são as suas escolhas? Como é que ficou isso para você? Olha, assim, quando você, como ele falou, você tem aqueles pesos, e isso foi então um choque para mim, porque você ficava lá, se você ficar lá sentado no sofá de casa, alguém vai bater na porta e vai falar, você não quer trabalhar comigo?
Não, você tem que mostrar serviço, você tem que muitas vezes se apegar em coisas, por exemplo, atravessar noites, você deixar finais de semana sem fazer as coisas que você gosta. É o preço caro do sucesso. É um preço caro, mas momentâneo. Porque depois, dor presente, prazer no futuro. Porque você vai, depois, quando você se estabelece no mercado e você mantém, o principal, o peso mais importante que a gente tem que carregar é o quê? Nós não deixarmos aquilo que colocou nós num patamar acima, depois ficar acomodado. Então sempre tem que estar buscando. E isso faz com que toda vez que, a hora que você chega numa escola nova, a hora que você chega numa entrevista, você já chega, o entrevistador já sabe quem você é. Viu seu currículo, sua já história. sabe, então já sabe quem é e o que você pode entregar. E nessa história de educação, sempre é um dia após o outro. Você não pode sentar na sua fama também. Uhum. Você pode, já conheço vários exemplos de professores excelentes que se acomodar, num deslize jogaram a sua carreira ali na lata do lixo. Então sempre é um dia atrás do outro, nunca sempre se cobrando, sendo até meio Caxias, né, nessa questão. De você mesmo, né? Do seu projeto, das suas Exatamente, escolhas. porque aquilo que eu acabei de falar, quem entrega resultados não são as pessoas. Uhum. Então, se você não está entregando o resultado, como que você vai exigir que os outros tenham um apreço ao seu serviço? Eu escrevi um texto essa semana numa das redes sociais e uma das frases era: profissionalmente nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos e principalmente o que entregamos. E aí hoje eu converso com vocês dois aqui e vejo assim, existe uma doação, uma entrega, então tem que virar à noite, Rafa, é isso mesmo? Para você ser um profissional bem sucedido, você tem que virar à noite, é uma dor, mas isso é permanente, é uma escolha, é possível ser prazeroso isso? À noite eu não posso mais, porque assim, o Silvio conhece uma senhora que fica em casa. Oi, Tati. Ela fica brava quando, por volta de 2016, eu estava escrevendo um material didático, então os prazos curtos, então você tinha hora que você passava a madrugada varado. Então ela ficava brava, porque muitas vezes você tinha que pegar estrada depois. Mas agora nós conseguimos, né? Assim, não, 11 horas, tá todo mundo ali certinho, já calmo, já preparando para dormir, porque depois, logo em seguida, de manhã, já tem um monte de aluno lá que todo mundo sabe que nessa euforia que essa juventude se encontra, se o professor não tiver dormido bem, não vai. E aí você consegue estabelecer, negociar esse horário, né? Às vezes a gente briga, né? Claro que o nosso trabalho, principalmente eu que sou profissional liberal, o Rafa que também o Estevão tem a escola dele, mas também tem os trabalhos deles como autor, editor de livros, né? Exige certa dose de doação, né? Mas ontem era 4 horas, né, Rafa? A gente se permitiu abrir uma cerveja para comemorar um resultado, essa liberdade. Então, aquela frase, né? Quando você faz o que você ama, você não trabalha. Né? Todo esse processo é um projeto, é uma missão. Né? Estevão, depois eu passo a palavra para o Rafa. Mas assim, mudou na sua carreira. Só para a gente contextualizar. Antes você era professor de ensino fundamental. Isso. Na verdade, assim, vou contar um pouquinho da minha história. Sou mineiro. Mineirinho. Sou mineirinho. E lá na minha cidade, eu conheci já a minha esposa. Eu comecei vamos dizer, a derrapar. E aquela questão, a culpa dos outros, não é você. E surgiu a proposta de mudar pra cá. Proposta não, né? Foi casamento. Né? Um convite, né? Um convite. E aí eu comecei a tentar entrar no mercado de Ribeirão Preto. E isso, eu comecei a perceber que assim, Ribeirão Preto, 700 mil pessoas,
um mercado educacional gigantesco, eu não medi os riscos. Não fez a SWOT. Não fiz a SWOT. As ameaças, as oportunidades. Viu só as oportunidades. Isso, eu falei, nossa, vou para Ribeirão Preto, nossa, 700 mil pessoas, nossa, vou em uma semana vou preencher a minha semana de aula. Nada. Não. Aí eu comecei a observar, né, isso, e aí quando eu comecei a ver essas barreiras sendo colocadas, aí você coloca, eu falei, nossa, o que eu fiz? Eu poderia estar lá em Minas, tranquilinho, no colo da mãe. Confortável, acomodado. Seguro. E aí, quando nós começamos a trabalhar essa questão do coaching, aí já começa assim, numa entrevista, a hora que você recebe o não, você fala, nossa, agora não. Mas no futuro pode dar certo. E agora está acontecendo isso, né? Muitas vezes você chega, professor, você pode dar aula pra gente? Fala, olha, qual dia, qual horário? Mas eu não posso. Mas já teve casos de escolas pedindo, você não deixa a outra escola. Fala, não, uma das coisas que, um dos valores que eu trabalho é o seguinte, eu não desisto fácil. Só se a coisa tivesse muito bagunçada. Mas eu prefiro entregar assim, se eu sair de uma escola vai ser no final do ano. No mais, no meio do ano, assim, se acontecer alguma coisa esporádica, assim, excepcional. Mas um dos meus valores é esse. Você me contratou e eu vou te entregar o máximo que eu posso entregar para aquela escola. Estevam, então hoje, assim, seu sonho era dar aula em cursinho e me estabelecer no mercado e colocar o meu nome, assim, porque muitas vezes você chega assim, você é professor de cursinho? Sim, mas quem é você? Eu quero, assim, chegar, até umas ferramentas que os coaches falam, assim, depois de morrer, o que você acha que as pessoas vão lembrar de você? O legado, né? Vai ser o legado. Eu quero ter um legado. Não é só dar aula, né? Não, dar aula todo mundo dá. Eu quero ter um legado, eu quero marcar a vida desses jovens com uma pessoa. É o que acontece hoje. Hoje, muitas vezes, o professor, ele não é cobrado, assim, ele é cobrado também pelo conteúdo, mas muitas vezes até pela convivência. É uma questão muito, muito massacrante para o professor, não só em sala de aula, mas sim, nós somos professores 24 horas. Sempre. E eu falo isso, nós somos professores. Educadores somos todos. Nós somos todos. Eu sou um professor educador. O Silvio é um coach educador. Então esses adolescentes, esses jovens, eles precisam de um conselho. Até você vir uma referência. De pessoa, de homem, de estrutura familiar que muitas vezes os alunos até não têm. Olha a responsabilidade social, né? Isso. É uma questão até de saúde mental, né? Saúde mental. Hoje você dá aula em quais escolas? Olha, assim, eu dou aula no colégio e curso objetivo de Ribeirão Preto, no curso Ângulo de Matão, no colégio Externato de São João do Boa Vista e no colégio dinâmico de Altinópolis. E escreve para? Eu escrevo para a editora Pearson, presto serviço para outras editoras, Texto e Forma aqui de Ribeirão Preto, SM, Positivo, também já escrevi para Croton, para Somos, então para o Brasil inteiro. Tem bastante coisa. Rafael, e hoje assim, efetivamente nasceu, como é que chama a empresa, Rafa? A empresa que vai nascer, ela ainda é um segredo o nome dela, né? É segredo? Adoro esse spoiler. Não é segredo. Nasceu. E como é que é esse trabalho hoje, Rafa? Hoje eu tenho um trabalho mais focado em um design gráfico. Tenho alguns trabalhos em mídias sociais também, certo? Nesse trabalho de entender onde eu poderia mais atuar, eu venho trabalhando com projetos culturais
E a junção da cultura com a divulgação, o marketing, a publicidade que a cultura precisa ter, na junção desses dois, está nascendo nesse momento uma agência que trabalhará com o aspecto cultural. Trabalhará no ramo cultural. Que é uma coisa que você tinha paixão, Isso. com uma necessidade do mercado, né? Você tem habilidade, isso é igual mais determinação. Então, paixão, aquilo que a gente sempre fala, paixão mais habilidade, mercado demanda, tem quem contrata, tem determinação, é igual ao resultado financeiro. Sim. E precisa ter, nesse ramo precisa ter gente que entende do assunto. Uma coisa que eu aprendi nos clientes de maneira geral foi me interessar pelo assunto deles. A gente estava falando de interesse e de ser uma pessoa interessante também. Eu sempre gostei bastante eu aprendi a gostar de conhecer o cliente. O que você faz? Que negócio único que é esse? Seja um cliente de uma empresa que planta sementes para gado, ou seja uma clínica de fisioterapia. São coisas únicas e o contato com essa coisa única me fez crescer como pessoa. Para eu chegar e poder tornar objetivo esses meus planos. É interessante porque assim, ó, a todo mundo que eu mostro o meu material, inevitavelmente todo mundo pergunta quem fez esse material. Eu falei, caramba, o Rafael. E assim, fica e todo mundo vai, puta, caramba, que negócio bom, que negócio monstro. E foi uma construção estratégica, né, Rafa? Porque a gente sabe que o seu sonho maior, o seu sonho macro, o design gráfico hoje, talvez ele não seja o seu objetivo fim, talvez seja uma ponte para levar para algo maior. E foi essa descoberta, né, Rafa? Pera lá, colocar isso a favor de um projeto maior, de uma entrega maior. Descobrir onde eu estava, onde eu queria chegar. Aquela velha história, onde você está, ponto A e ponto B. Que por mais simples que pareça, é simples, é simples de ver, mas é uma descoberta incrível. Até chegar no B. Ok, estou aqui, vou para lá, beleza, mas aí é o que eu proponho aqui no programa, né? Da onde eu estou vindo, né? E ok, estou aqui, vou para lá, e como vou? E por que estou aqui também, então, porque isso, é importante também. Rafael, eu ficaria aqui horas e horas a fio com vocês, tenho certeza que agregou muito valor para o pessoal que nos assiste. Efetivamente, de forma muito prática, objetiva, qual dica que você dá para quem nos assiste? A principal dica é acreditar no diferencial único pessoal, não só criar um diferencial, mas descobrir esse diferencial. Porque cada um de nós é único, cada um de nós já tem essa habilidade única, essa característica única. E essa característica vai ser o diferencial para qualquer negócio que a gente fizer. Bacana. Então, especificamente, claramente, objetivamente, uma dica smart para quem nos acompanha aqui. Nós vivemos hoje num mundo muito de facilidades, e essas facilidades elas deixam nós acomodados. E os acomodados hoje são muitos, então o que você precisa fazer? Nós não podemos nos acomodar, porque procrastinar, todo mundo procrastina, e aí você precisa ter esse diferencial que o Rafael falou. Então, nós precisamos ter esse foco, o autoconhecimento mesmo, não mostrar que é humano e de você saber que você erra. E aí buscar pessoas, ferramentas que possam ajudar você no autoconhecimento para conseguir uma excelência. Além disso, você também dá aula particular, né? Sim. Tem um contato que o pessoal pode... assim, eu tenho uma empresa que chama Thomas Hobbs Educacional, porque nos últimos anos eu comecei a perceber que os meninos precisam de um certo, assim, um foco especial, individual até. Você dá muita... até a questão da mentoria educacional. Então precisa, muitas vezes, dar aquela polida, o ajuste fino, porque muitas vezes é uma trava que não faz o aluno conseguir aquele resultado, não ter uma excelência na questão do estudo. Então, a minha esposa, nós fazemos um acompanhamento até de conteúdo, até questão psicológica, minha esposa é psicóloga,
e para aqueles alunos que têm essa dificuldade. Bacana. A gente pode deixar seu telefone depois aqui? Pode. Bacana. Rafa, e pro pessoal te contratar, tá possível? Sim, claro. Imagino que você vai deixar meus contatos. Uhum. Eu tô arrumando o meu próprio site, que será meu portfólio, será onde eu vou exibir criações que eu fizer pessoais também, tanto profissionais, vai ter link para agência também, isso no rafaelronzoni.com. E aí também vai ter meus contatos aqui, estou à disposição de quem precisar. E aí, logo também a agência vai nascer, eu vou deixar meu contato aqui da agência também. O trabalho já nasceu, já está rodando bem, né, Rafa? Já, graças a Deus a agenda cheia. Se está precisando dormir de noite é porque tem muito serviço, né? Trabalhar à noite, quer dizer. Mas eu vou encerrando esse nosso bate-papo com uma dica muito importante, aproveitando aí o link tanto do professor Estevão quanto do Rafael. Cada um de nós somos especiais. Se você pegar aqui o seu polegar, você vai ver que tem ali a sua digital, o seu DNA é especial, tudo em nós é muito especial. Cada um de nós temos uma muiteza, algo que nos torna diferente dos demais. Então, o que o Rafa disse, né, aqui corroborando com o que você disse, qual é a sua muiteza? Coloque ela a favor do mundo. Pessoalmente e profissionalmente. Essa é a chave do sucesso. Este é o segredo do sucesso. Quando você coloca aquilo que é especial em você, a favor das pessoas, a favor da humanidade, você tem muito sucesso, pessoalmente e profissionalmente. Ficamos por aqui com mais essa dica de carreira. Um abraço carinhoso, como diz um amigo meu, um abraço do coach.